Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue vivendo nos nossos corações. Amém? Mais uma vez, irmãos, é uma alegria estarmos aqui para juntos estudarmos um pouco mais a palavra do Senhor, né? Na realidade, eu não vou pregar, porque é um estudo, mas vou fazer um pouquinho de cada um. O estudo hoje fala sobre aprendendo sobre vocação com Isaías. O profeta Isaías foi aquele que profetizou sobre o nascimento do Senhor Jesus. O profeta Isaías recebeu o seu chamado quando estava no templo, ou seja, na casa do Senhor, e como ele estava muito próximo ao que seria chamado de Santo dos Santos, então entende-se que ele ou era o sacerdote, além de profeta, porque só quem adentrava naquele lugar especial era o sacerdote, e ele teria que estar preparado, senão ele morreria ali dentro se ele não estivesse com a vida conforme deveria. Mas eu gostaria de ler com os irmãos em Isaías 6, verso 8. Isaías, capítulo 6, verso 8, que diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Foi esse o chamado que Isaías recebeu quando estava aí no templo. E ele disse que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre o trono. E quando ele viu o Senhor assentado sobre o trono, ele estremeceu, porque ele pôde ver a sua pecaminosidade. Ele pôde ver o quanto ele era pecador, quando estava diante de alguém tão puro e tão santo. E eu quero compartilhar com os irmãos nesse instante o meu chamado missionário. O meu chamado missionário também aconteceu quando eu estava dentro do templo, na casa do Senhor. E também estava neste lugar, que é o lugar separado para que a palavra do Senhor seja colocada aqui. E nós estamos em campanha de missões mundiais, E nesse dia, a equipe, as irmãs estavam preparando um trabalho especial, uma representação, e a pessoa que ia fazer o papel principal, na última hora, deixou o furo, disse que não ia poder fazer. E eu estava 15 dias preparando uma música, sem saber porquê. Isso foi lá pertinho, 1988, o grupo Logos. E eu estava preparando uma música, já há uns 15 dias. Eu estava ensaiando aquela música, ainda era fita cassete. E quando a irmã conversando comigo, desesperada, sem saber o que ia fazer, porque na última hora, como ia conseguir alguém para fazer aquele papel, e eu perguntei a minha irmã: é muito difícil? Ela falou: não, só que ninguém quer fazer, ninguém quer de última hora fazer, porque o pessoal diz que vai tapar buraco, ninguém quer tapar buraco. Eu falei: me diz o que é, vamos ver se dá para me te ajudar. E ela então me falou que a pessoa, aquele irmão, ele estaria lá com uma mesa, e nessa mesa uma máquina de datilografia, e ele estaria fazendo uma cartinha, mandando para missões, que ele queria ir para os campos. E depois ele sairia e já voltaria com uma carta na mão, a resposta de missões mundiais. E aí então ele já voltaria com uma mochila, com bolsa preparada para a viagem. Eu falei: o problema, irmã, ela para mim, é que ele cantava também. E como é que eu vou achar de última hora alguém para cantar? Eu falei: minha irmã, como é que é essa música? A música fala de chamado, e que ele vai. Eu falei: eu estou há 15 dias ensaiando uma música, e cantei para ela. Quando eu cantei para ela, eu falei: então você que vai fazer. E eu fiz. Aquele domingo de manhã, em 1988, lá estava eu, tapando o buraco.
mandou para missões. E eu entrei, fingi que estava datilografando, que eu tinha um curso mesmo e tal, saí e voltei com a cartinha da minha chamada. E a música que eu estava ensaiando, eu quero cantar agora para os irmãos ouvirem. Eu sou cantora, vocês sabem que estou saindo ainda de um problema na minha garganta, mas essa madrugada, quando o Senhor me fez lembrar da música, eu só lembrava o início da música e o final dela. Mas aí eu entrei no Google e consegui encontrar a música. Tinha muitas parecidas, mas não era a que eu tinha cantado naquele dia. Até que umas 5 e pouca da manhã eu consegui encontrar a música. E pedi que a Agatha tirasse para mim o playback, preparasse para que eu pudesse cantar. Senhor, pra onde vou se tu tens as palavras da vida? Os dias são maus, as provas duras demais, quase não posso resistir. Eu quero saber pra onde vou, pois tu tens as palavras da vida. Senhor, vou se tu tens as palavras da vida. Os dias são maus, as provas duras demais, quase não posso resistir. O inimigo é forte, pode muito, mas eu quero saber pra onde vou, pois tu tens as palavras da vida. Um mundo que nada pode oferecer e nada pode dar, mas pode crer. E eu estou aqui, Senhor, e eu chego a suplicar. Usa-me, mostra-me, quero ajudar. Quero amigos a te trazer, se posso útil ser. Oh Deus, guarda-me contigo, não me deixes tropeçar e manda-me pra onde quiseres. E manda-me pra onde quiseres. Olha aí, ó. Onde quer que for, irei. Este hino falava exatamente o que era para ser dito naquela noite. E Deus estava me preparando já 15 dias para que eu pudesse assumir aquele lugar que eu não sabia que era para mim, que era para outro irmão. Aprendendo sobre vocação de Isaías. Glória.
Deus é bom. Irmãos, vocês não sabem, não sei se vocês estão dando para ver o quanto eu estou aprendendo. Aconteceu comigo o que aconteceu com Isaías. Quando Isaías viu o Senhor assentado naquele trono, os querubins voando, Isaías tomou consciência do quanto ele era pecador e o quanto ele estava diante de um Deus puro, santo. E isso moveu o coração de Isaías. Moveu o coração dele a tal ponto que ele foi o profeta que saiu falando para as pessoas, contando para cada uma que precisavam mudar as suas maneiras de viver, a sua maneira de agir, que precisavam ter uma vida diferente. E quando ele diz assim, eis-me aqui, usa-me a mim, o eis-me aqui é mais do que dizer sim, Senhor, eu vou. O eis-me aqui é uma entrega total, na certeza de que o Senhor vai cuidar de você, na certeza, ele sabia disso, o Senhor vai cuidar de mim, aonde ele me mandar, ele vai estar comigo, ele vai cuidar de mim, eu não vou estar sozinho. E esse eis-me aqui demonstra essa entrega total, essa disposição em servir ao Senhor. E Isaías fez isso. Ele foi enviado por Deus para revelar ao povo infiel e pecador a fidelidade e a salvação do Senhor. Mas aquele povo não queria ouvir Isaías. Mas nós vamos aprender com ele sobre vocação, aprender com ele como fazer isso, como ser um vocacionado, como se dispor a trabalhar com o Senhor. Esse nome dele, de Isaías, significa o Senhor salva. Tá? Ele era um homem casado, era pai de pelo menos 2 filhos, um nome muito difícil, eu nem quis copiar para os irmãos ouvirem. Tá? Era parente, tinha um parentesco com o rei Uzias, e foi escolhido por Deus para ser o mensageiro dos reis e para anunciar o juízo de Deus. Ele profetizou também sobre o nascimento de Jesus Cristo. Mas aprendendo com ele, nós vamos poder pensar o que nós podemos aprender com ele. Ele foi um profeta cheio de coragem, fidelidade inabalável ao transmitir a mensagem divina, mesmo diante da oposição e da resistência do povo. E uma das coisas que nós podemos aprender com ele é responder à santidade de Deus, apesar da nossa pecaminosidade. Ele disse, eu vi o Senhor. Isso não é para qualquer um, irmãos. Ver o Senhor é preciso ter muita intimidade com o Senhor. É preciso ter intimidade mesmo, para que você possa ver o Senhor e entender como o Senhor está falando com você. Isaías teve essa intimidade. E ele viu os serafins dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Isaías teve uma visão impactante da santidade de Deus. Foi algo assim surreal, algo diferente, que realmente moveu, mexeu com ele. Com esse encontro transformador, ele viu a santidade divina. E no mesmo instante ele percebeu a sua profunda pequenez diante daquele que era o Senhor dos senhores, que era o Rei dos reis, que era o Deus Todo-Poderoso e que estava ali se manifestando a ele. E aí ele, quando viu tudo isso, ele falou, ai de mim, que foi o texto que Maria leu isso, ai de mim, porque como eu, uma pessoa tão cheia de defeitos, tão insegura, tão imperfeita, posso estar diante de um Deus tão puro e tão santo, posso estar diante de um Deus tão magnífico, e que mesmo apesar de toda a sua santidade, de ser Deus, de ser Rei dos reis, ele ainda me quer para fazer a sua obra. Que Deus magnífico é esse? Que apesar de todas as minhas falhas, de todas as minhas dificuldades, de todos os pecados, de tudo que me envolve como ser humano, ele ainda me quer com o seu para fazer o seu trabalho. Ele nos purifica diariamente para que possamos fazer isso e contemplar a santidade de Deus vai gerar um desejo de mudança em nós. Um desejo de mudança. Nós somos um povo escolhido, a nação santa. Somos alguém que foi separado, um povo que foi separado para
qualquer um, irmãos. Nós somos um povo separado, um povo santo. E responder à santidade de Deus, apesar de sermos tão falhos, significa que nós estamos olhando para dentro de nós, reconhecendo como precisamos do Senhor. E aí falamos com Isaías: ai de mim, que estou perecendo, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus lábios também são lábios impuros. No entanto, eu estou vendo a glória de Deus. Mas também podemos aprender com Isaías que aceitar o chamado apesar da insegurança. Irmãos, quando eu percebi que o Senhor naquela manhã estava me chamando para fazer missões, eu coloquei diante de Deus, eu fui para casa meio espantada. Eu falei: Senhor, eu tenho 2 filhos, eu tenho marido, eu tenho casa. Como que eu vou poder sair para fazer missões? Porque na nossa cabeça, creio que na minha era assim, creio que os irmãos também, fazer missões é sair daqui. Não, fazer missões começa onde? Na nossa Jerusalém, que é a nossa casa, com os nossos, dentro da nossa casa, com os nossos parentes, depois com os nossos vizinhos, depois com a nossa rua, depois com nossa cidade, o nosso bairro, com a nossa cidade, com o nosso estado, e aí vamos levantando voo. Aonde o Senhor nos manda, a gente vai. Mas começa aqui, na nossa Jerusalém. E quando eu coloquei isso para o Senhor me colocou assim: olha, você vai fazer missões aqui, é aqui que você vai começar a fazer. E foi quando nós começamos um trabalho ali em Parque Eldorado 1, que hoje é a primeira igreja batista em Parque Eldorado 1. Nós começamos do zero, na casa das pessoas, com 5 irmãos que tinham aceito a Jesus, num trabalho de missionários de fora, que estavam aí, missionários estrangeiros, e 5 irmãos aceitaram a Jesus e moravam aqui, e não tinham condições de estar pegando condução para ir lá para o Braga, onde era a nossa mãe, já com o pastor Neemias. E o pastor Neemias então me pediu se eu poderia ficar fazendo estudo com essa família, com essas famílias que tinham aceito a Jesus. E a irmã Leve já foi membro dessa igreja, ela subiu com as crianças, então ela ficava com as crianças, ficava com os adultos, fazendo estudo bíblico, e foi crescendo. A casa não dava mais, alugamos um local, e começamos um pouco de pregação, e ganhamos o terreno, começamos a igreja, e hoje está a primeira igreja batista em Parque Eldorado. Mas a primeira coisa que eu tive foi a minha insegurança. E não foi diferente de Isaías. Ele também ficou inseguro. A insegurança é algo normal, nossa, do ser humano. Mas o Senhor nos mostra como vamos conduzir a situação. Ele vai nos ensinando como fazer. Ele não chama de pessoas que estão capacitadas. Ele capacita as pessoas a quem Ele chama. Ele quer pessoas que realmente queiram servi-lo. Ele quer pessoas que realmente estejam dispostas a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sou aqui, Senhor. Soltas de tudo. Faça comigo o que o Senhor quiser. Me mande para onde o Senhor quiser. Que a obra seja feita como o Senhor quer e não como eu quero. E essa insegurança bateu também em Isaías. E muitas vezes nós podemos nos sentir desconfortáveis, inseguros em relação ao nosso chamado. E nós olhamos então para nós e vemos as nossas limitações. Mas o nosso Deus, Ele é ilimitado. Eu tenho limitações. Olha aí. Deus não é limitado. Ninguém consegue limitar a Deus. Então, nós podemos sim. Acreditamos que não somos capazes de cumprir o nosso chamado e vocação. Mas a história de Isaías nos lembra que Deus não escolhe pessoas capacitadas, mas sempre capacita aqueles a quem escolhe, independentemente de suas fraquezas. O Senhor deu condições ao profeta Isaías para profetizar o juízo e a chegada do Redentor. Irmãos, recentemente, os irmãos sabem que nós estivemos viajando em Carangola, em Minas Gerais. E hoje eu conversava com o Marquinhos, eu estava dizendo para ele: Marquinhos, não é difícil você sair para pregar o Evangelho lá fora, falar de Jesus para as pessoas que estão lá fora. Difícil é você falar de Jesus para as pessoas que estão aqui perto de você. Porque as pessoas que estão perto de você te conhecem. E elas vão ou não dar crédito à sua palavra pelo que você é com elas. Então, fazer missões lá fora
é muito, muito, muito mais fácil do que fazermos dentro da nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso bairro, onde as pessoas nos conhecem. Principalmente dentro da nossa casa, onde nós somos autênticos. Se somos ignorantes, somos ignorantes. Se somos bonzinhos, somos bonzinhos. Se falamos palavrão, vamos falar palavrão. E aí fica mais difícil de ganharmos quem está conosco dentro da nossa casa, porque eles nos conhecem muito mais do que às vezes nós nos conhecemos. Mas quem está lá fora, não. Daí, meus amados, a preocupação maior nossa deve ser com o nosso testemunho de verdadeiros cristãos. Esse deve ser o nosso maior cuidado. Hoje, falando com uma irmã que está querendo comprar uma porta ali, dizendo: não, irmã Graça, porque agora eu não estou podendo, porque a gente tem que andar direito, não é porque é crente que tem que andar direito, não. E tem que andar direito sendo ou não sendo crente. Eu falei: exatamente. Exatamente. E é desse jeito. Precisamos realmente mostrarmos para o que viemos. Então, o Isaías, nós respondemos à santidade de Deus, apesar da nossa pecaminosidade. Nós aceitamos o chamado, apesar da nossa insegurança. Estarmos dispostos para a missão, mesmo em diferentes esferas de atuação. E ele diz assim: então ouvi a voz do Senhor proclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías se ofereceu para ser enviado por Deus. A disponibilidade da missão é um aspecto crucial do desenvolvimento do chamado. Aí ele diz: mas eu não sei qual é o meu chamado. Às vezes ele diz: eu não sei qual é o meu chamado. Mas se você assumir tudo que vem às suas mãos para fazer, e você o fizer, como a Bíblia diz, conforme as suas forças, e você fizer como ao Senhor, no momento certo, você vai saber qual é a sua vocação. Porque ninguém sabe da vocação assim no chamado de Deus, não. A vida cristã, ela é progressiva. Então vai acontecendo a cada dia algo que a gente vai crescendo um pouco mais, vai alcançando um patamar maior, até alcançarmos a estatura perfeita quando estivermos na glória com o Senhor. Mas enquanto estamos aqui, nós estamos em crescimento espiritual. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é maior que ninguém. Mas há aqueles que sobressaem porque estão buscando mais, porque estão se dando mais, porque estão dizendo: eis-me aqui, Senhor, e use como o Senhor quer, da forma que o Senhor quiser. E foi isso que Isaías fez. E no que ele se entregou, ele foi sabendo que Deus queria que ele fizesse, aonde ele estivesse, e o que ele ia falar. E ele começou então a falar com as pessoas aquilo que o Senhor estava mandando ele falar. Mas às vezes, quando nós falamos a verdade, quando nós contamos para as pessoas o que as esperam, elas muitas vezes não aceitam. E muitos servos do Senhor foram degolados, foram mortos, jogados na cova de leões. E Isaías, dizem que Isaías foi cerrado ao meio. Foi cerrado ao meio, mas ele não deixou de falar. Então, meu irmão, eu quero convidar você a que você reconheça o seu chamado, reconheça a sua total dependência de Deus para cumprir fielmente a vocação que Ele tem para você. E quanto mais nós trabalhamos, mais nós vamos crescendo, mais nós vamos recebendo outros dons. E o Senhor vai nos usando cada dia mais. Mas você precisa se dispor a isso. Mas também, além de respondermos à santidade de Deus, apesar da nossa pecaminosidade, de aceitar o chamado, apesar da insegurança, de estar disposto para a missão, mesmo em diferentes esferas, que na nossa casa, na rua, no colégio, levando o filho para o colégio, no ônibus, seja onde for, você está com a missão, você é missionário, onde você estiver, independente, mas também ter perseverança, mesmo em tempos de oposição. Isaías assim: porque o Senhor, o soberano, me ajuda e não serei constrangido. Por isso fiz o meu rosto duro como pedra, e sei que não serei humilhado. Isaías 57. Isaías enfrentou oposição e hostilidade durante seu ministério,
mas manteve sua confiança no Senhor. E não pense, os irmãos, que quando eu fui chamado para missões, eu estava numa vida boa, não. Eu estava passando por uma crise dentro do meu casamento. E mesmo assim o Senhor me usou com tudo aquilo que eu estava passando. Encontramos oposição para viver a vida cristã digna. Encontramos muita oposição. Porque o mundo já age no maligno. O mundo já age no maligno. Mas também Isaías nos ensina a proclamar a palavra de Deus sem negociar. Isso aqui é uma das coisas que mais tem me deixado preocupada nesses últimos tempos. Isaías diz assim, em Isaías 48, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Isaías declarou sua vida, dedicou sua vida a proclamar a palavra de Deus, de forma fiel e ardente, sem negociar a mensagem. Irmãos, hoje nós temos visto, o que mais temos visto é que o Evangelho está sendo negociado. A palavra de Deus está sendo negociada. Poucos são os pastores, poucos são os líderes que falam sobre a volta de Jesus, que contam sobre o céu e o inferno, porque não querem se indispor com quem está ouvindo, não querem que as igrejas fiquem vazias. E aí negociam a palavra, negociam aquilo que é inegociável. E ao invés de levarmos a igreja para fora, que é isso, é o nome igreja, significa isso, mandados para fora, saídos para fora, está fazendo o contrário, estamos trazendo o mundo para dentro das nossas igrejas, estamos nos deixando contaminar. E Isaías não negociava a palavra, a mensagem, ele pregava nua e crua, doesse a quem doesse, e ele pagou o preço, e nós precisamos pagar o preço, porque Jesus está voltando, e quando ele voltar, ele vai cobrar de mim e de você a pureza da vida daquele que morou, esteve ao seu lado, e você não falou de Jesus para ele. O sangue desse inocente vai ser requerido das minhas mãos, da sua mão. Então nós temos a responsabilidade de pregarmos a palavra a tempo e fora de tempo, e não negociarmos as verdades bíblicas. As verdades bíblicas não são negociáveis. E infelizmente hoje o que mais temos visto é isso. O mundo está a passos largos para a corrupção. Nós estamos vendo aí pai matando filho, filho matando a família inteira, matando pai, matando mãe, matando irmão, matando todo mundo. Ainda hoje minha hora meu filho estava falando, mãe, você viu que coisa absurda? O cara foi pedir à vizinha a senha do Wi-Fi. Falou, mas você tirou a senha do Wi-Fi. Aí a vizinha falou, ué, o Wi-Fi é meu, eu tirei sim. Quem matou a mulher? Por causa de uma senha de Wi-Fi, que era dela e não dele. Então, irmãos, a que ponto o mundo está chegando? O ser humano está chegando. E nós, como servos do Senhor, temos compromisso de falarmos de Jesus, de mostrarmos a essas pessoas que elas vão para o inferno, se elas não buscarem a entregar suas vidas ao Senhor. Nós não podemos negociar, Isaías não negociava. Parece algo simples, mas não é. Viver de forma a compartilhar a verdade de Deus exige de nós tempo, trabalho e muita oração. É preciso estudar a Escritura, buscar conhecer e se relacionar intimamente com o Salvador de sua alma. Nós precisamos a cada dia renunciar às nossas vontades, os nossos desejos, aquilo que eu quero fazer. Paulo diz, aquilo que eu quero fazer eu faço, e aquilo que eu não quero é o que eu faço. Então há diariamente uma batalha espiritual travada. É o seu espírito contra a sua carne. Qual que você está deixando vencer? Qual que está vencendo na sua vida? É o espírito ou é a carne? Porque se a carne vencer, irmão, nós negociamos as palavras bíblicas. Nós negociamos a palavra de Deus. Se a carne vencer. Mas se o espírito vencer, esse não será mentiroso. E as pessoas virão até você e verão em você alguém em que ele pode confiar, alguém que ele pode seguir, porque vai seguir para o céu e não para o inferno. Mas se nós negociarmos a palavra de Deus, isso muda tudo, muda tudo.
Isaías, sabendo que a palavra de Deus permanece para sempre, nós devemos proclamá-la a cada respirar e enquanto cumprimos nossa vocação. Mas para que somos vocacionados? E aqui a nossa missão diz para viver para a glória de Deus. Nós somos vocacionados para vivermos a vontade de Deus. Mas nós somos representantes visíveis do Deus invisível. O povo pergunta, mas quem é o Deus que você serve? É o único Deus. Nós somos representantes desse único Deus que as pessoas não conseguem ver, mas que nós sentimos, sabemos que Ele existe, temos intimidade com Ele, nós o conhecemos, e porque conhecemos, nós entendemos o quanto nós precisamos dEle, da misericórdia dEle, porque somos falhos, somos muito falhos. Então essa batalha espiritual que é travada diariamente, irmãos, o Espírito precisa vencer. Não tem outra saída. Ou vence ou vence. E nós precisamos estar preparados para essa batalha. A autora Adriane Cardoso, ela diz: compreendi perfeitamente minha vocação e meu chamado ao ler e aprender a amar. Tito 2, 3 a 5. Esse capítulo de Tito 2, de 3 a 5, fala sobre as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, fala sobre mestras do bem. Então, essa autora, quando ela viu esse trecho de Tito 2, de 3 a 5, ela compreendeu de forma clara e direta a que somos vocacionadas. Somos vocacionadas a ser mestras do bem. Mestre do bem, ajudarmos aqueles que não têm muito entendimento a entenderem o que o Senhor quer deles. Isaías, mesmo enfrentando desafios e oposições, ele colocou-se fiel à sua vocação profética, priorizando a mensagem divina acima de tudo. Irmãos, nós concluímos com isso, que possamos responder à santidade de Deus apesar da nossa pecaminosidade. Possamos reconhecer, somos pecadores sim, mas temos um Deus que responde a nós mesmo sendo pecadores. Mas eu reconhecer que sou pecadora não é para continuar sendo pecadora, não é para continuar fazendo as coisas erradas. Quando o Senhor diz assim, vinde como estás, Ele nos chama como estamos, mas a partir do momento que nós chegamos e conhecemos a esse Deus puro e santo, não há outra alternativa senão dar uma guinada na nossa vida e termos uma mudança radical. O crente que aceita e que reconhece a Jesus, que entrega sua vida a Jesus e não tem uma mudança radical, alguma coisa está errada. Ele está convencido e não convertido. Porque conversão é mudança. Eu estou vindo para cá, conheço a Cristo, eu ia cair no abismo, conheço o Senhor, eu faço isso, mudo. É uma mudança radical. Alguns é imediato, outros demoram um pouco mais. Eu conheci uma senhora que fumava cachimbo, muito cachimbo, lá em Parque Dourado. Já uma senhorinha, já idosa, na época devia ter seus 60 anos já. Isso, eu estou falando de coisa velha. E essa irmãzinha, ela aceitou Jesus. Nós estamos fazendo missões, evangelismo. Chegamos até ela estava sentada lá no terreiro, que o povo chama de terreiro, no quintal, né? Estava lá sentada no quintal com o cachimbinho dela. E nós chegamos para falar de Jesus para ela. E ela, naquela tarde, ela aceitou Jesus. Irmãos, sabe o que aquela mulher fez naquele instante? Falou para mim assim, irmão, espera aí um pouquinho. E saiu, entrou em casa, catou todos os cachimbos que ela tinha em casa. E era casa de estuque. Em cada buraquinho tinha um coisinha de cachimbo. Só o pezinho, só a cabecinha. Em cada lugarzinho tinha. Ela me chegou no quintal com uma altura assim de cachimbo. Devia ter uns 20 centímetros de altura de cachimbo. Sabe o que ela fez, irmãos? Ela pegou o martelo, quebrou todos os cachimbos. E falou, de hoje em diante, a minha vida do Senhor Jesus. Eu não vou botar essa porcaria na minha boca. Foi uma mudança assim, radical.
realmente ela entendeu que se ela continuasse com aquela vida, ela ia para o inferno. E ela não queria ir para o inferno. Então ela largou de vez. Foi instantâneo. Mas há aqueles que não. Já outro, na véspera do batismo, ele chegou para mim e falou: Graça, eu não vou poder me batizar amanhã não. Eu falei: por que não? Porque eu não estou fumando. Eu só fumo um cigarro na noite, mas fumo. Falei: nada disso. Você não vai deixar de ser batizado porque está fumando. Você vai deixar de fumar e vai ser batizado. Porque essa noite eu vou orar ao meu Deus. E você vai passar tão mal quando você botar esse cigarro na tua boca que você nunca mais vai querer colocar. Porque vai parecer que você vai morrer naquela hora. E fui para casa e coloquei diante de Deus. E ele foi pegar o cigarrinho para dar a última tragada. Falou para ele: vou dar a última tragada. E quando ele deu a última tragada, ele passou tão mal, mas tão mal, que parecia que ele ia morrer naquele dia. Ele morava sozinho, ele ficou apavorado. E no dia seguinte lá estava ele, no batismo dele. Foi batizado. E aquele homem teve uma mudança radical na vida dele. Ele fumava, deixou de fumar. O dinheiro do cigarro foi transformado em dentadura, porque ele tinha problema, não tinha quase dente nenhum, fez dentadura. O dinheiro da bebida que ele vivia caído pelos valados de lama podre que tinha aquele dali. O dinheiro daquela bebida se transformou em óculos de grau que ele precisava. Ele comprou um terreno, ele fez uma casa, ele fez outra casa. Ele era armeiro, mas não estava trabalhando, já com quase 60 anos. Conseguiu um emprego de carteira assinada, com aquela idade, começou a trabalhar. Ele ia para o trabalho dele, saía do trabalho dele 8 horas da manhã, 6 horas da manhã. Vinha para casa, morava lá dentro do Parque Dourado. Vinha para casa, tomava um banho, trocava de roupa, tomava um café e ia para a igreja. Nós estávamos construindo a igreja. E ele foi fazendo todas as ferragens da igreja Batista do Parque Dourado que o homem fez. Todas. Ele era armeiro. Terminava de fazer, ele ia embora para cá, tomava banho para trabalhar. Levava a noite toda acordada. No dia seguinte, de manhã, chegava em casa, tomava banho, tomava um café e vinha para a igreja. O que tem que fazer hoje? Armava toda a ferragem que queria trabalhar, que os irmãos iam trabalhar naquele dia. Terminava de armar, ia embora para cá, tomava banho, tomava café e trabalho. Isso era todos os dias. Todos os dias. Toda a estrutura daquela igreja. Se chegar na segunda, que estrutura que tem aquela igreja? Toda aquela estrutura, a ferragem foi ele que fez. O homem que vivia caído pelos valados podres do Jardim Esperança. Quem conhecia o Jardim Esperança por conhecer. Começou, sabe como é que era? Vala podre. E ele vivia caído de cara naquela lama. Um chapéu que não tinha mais tamanho, umas botas enormes, com aquelas calças mão baixa, e vivia caído ali. Mas no dia que ele conheceu o Senhor Jesus, ele fez uma mudança radical. Porque não tem como você conhecer a Cristo e não ter mudança na sua vida. Não tem como. Você vê como Isaías viu. Ele viu o Senhor assentado no seu trono. E isso mexeu com ele de tal forma que ele começou a ter toda a sua vida mudada. Ele começou a falar de Cristo com ousadia. Começou a mover os corações. E ele foi cerrado ao meio porque falava de Jesus. As pessoas não compreendiam. Então aceitaram o chamado apesar de insegurança que estejam sentindo. Estamos disponíveis para a missão, mesmo em diferentes esferas de atuação. Persistência, mesmo em tempos de oposição, porque quando nós vamos falar de Jesus, nós vamos sofrer oposição. Há aqueles que não querem nos ouvir, há aqueles que acham que sabem e quem está falando besteira. A gente de todo jeito, e você vai sofrer oposição. Mas precisamos proclamar a palavra de Deus sem negociar. Não há negociação quando estamos levando Jesus para as pessoas. Jesus não é uma coisa qualquer. Jesus não é alguém que a gente possa negociar. Olha, você aceita Jesus e em troca disso você vai ganhar uma casa. Ou você aceita Jesus que a porta de trabalho vai abrir para você. Não. Jesus não negocia. Ele é o Senhor, Ele é o dono de tudo. Ele é o dono de tudo. E se Ele quiser que você tenha tudo, você vai ter. Mas se Ele não quiser, Ele vai dizer: não, meu filho, espera mais um pouco.
ainda não está na sua vez, ainda não está na sua hora. Então, irmãos, que nós possamos parar e meditar, como Isaías fez. Isaías voltou-se para o seu trono da glória e entendeu o chamado que Deus tinha para a vida dele e pagou o preço que foi preciso pagar para que o Evangelho fosse puro e santo, inegociável. Evangelho não é negociável. Não é negociável. A palavra de Deus não se negocia. Ou é ou não é. Não há meio termo. Não, hoje dá para fazer desse jeito. Não, amanhã dá para fazer de outro jeito. Não. A palavra de Deus ela é santa e pura. E exige de nós uma santidade e pureza ao entregarmos o recado puro e único conforme nos manda. Sem mesclarmos, sem tentarmos dar uma forma diferenciada para agradar a alma a Deus. Mas o Evangelho tem que ser pregado da forma como a palavra de Deus nos ensina. E que Deus nos abençoe. Amém? Obrigada, irmã. Vamos orar, vamos devolver a palavra, irmã. Irmã, eu vou pedir desculpa aos irmãos que eu não vou permanecer, porque eu estou indo a Abusos levar a irmã Ingrid para ser medicada, para ela não estar bem, tá bom? Então vamos orar. Deus amado, querido, nós queremos agradecer ao Senhor pelo grande privilégio que temos, ó Deus, de sermos seus filhos, suas filhas. Queremos agradecer ao Senhor, porque apesar de sermos tão limitados, tão pequenos, Senhor, tão insignificantes, o Senhor nos usa apesar de tudo isso. Oh Deus, quando é maravilhoso, Senhor, sentir a sua presença na nossa vida, sentir que o Senhor nos acolhe, no tomo dos seus braços, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Deus, nós queremos entregar ao Senhor cada instante da nossa vida. Queremos entregar ao Senhor tudo aquilo que fazemos, que falamos, que pedimos, tudo a Deus que vem ao nosso encontro, Senhor, para que o Senhor tome conta e nos capacite, Pai, a falar do Teu Evangelho, a mostrarmos a verdade que cura, que liberta, que salva, essa verdade que é inegociável, Deus. Nos ensina, Senhor, a não barganharmos com o inimigo, Senhor. Nos ensina a dizermos não às coisas erradas, ó Deus, para que o mundo veja em nós a Tua presença em nossa vida. Muito obrigada, Deus, por esta noite. Obrigado por nos usar, apesar de sermos tão falhas, ó Deus. Cumpra-se na minha vida, Senhor, o Teu querido, na vida dos Teus filhos, que cada um de nós possamos a cada manhã olharmos para o alto, porque é de lá que nos vem o socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e não deixará vacilar os nossos pés. Muito obrigada a todos, em nome de Jesus. Amém.